falar da palavra de Deus com vocês essa noite mais uma vez. Veja a sua Bíblia na carta do apóstolo escritor Tiago, capítulo 4. Depois de Hebreus, tem um livro de Tiago. Capítulo 4. Eu quero ler com vocês apenas 4 versículos. Versículo de 1 a 4. No capítulo 4, versículo de 1 a 4. Já que está todo mundo com a Bíblia aberta, aí vamos ler juntos. De onde vêm as guerras, as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Vem, Senhor, falar conosco nesta noite. Queremos aquietar nossos corações e atentar nossos ouvidos, nossa mente, e que tudo esteja voltado para entender a Tua palavra. Fala conosco. Eu me humilho diante do Senhor, assumindo que nada sou e que o Senhor pode fazer a Tua vontade do jeito que quiser nesta noite. Ensinar a igreja para onde ela deve ir e o que ela deve fazer. E que o Senhor, Deus, reine nesse lugar e que toda a glória seja do Senhor e que a única voz que se escute nesses instantes seja a voz do Senhor sobre minha vida e a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como você age com seus pecados mais viciantes quando você não consegue se livrar deles? Como é que você age com seus pecados mais viciantes quando você não consegue se livrar deles? Como você se sente quando não consegue viver em santidade diante de Deus? Que é uma pergunta muito séria, porque a Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá Deus. Quando diz ninguém, é ninguém. E aí você vê a sua vida e muitas vezes ela parece um queijo suíço, cheio de falhas, né? Cheio de buracos, alguns rombos, com algumas deficiências. E quando olhamos a carta de Tiago, percebemos que ele está escrevendo para pessoas que possuem problemas que nem nós, parecido com o que temos. Tiago, aqui, ele é o irmão de Jesus, ele não é o apóstolo Tiago, ele é o irmão de Jesus. Ele é também chamado de Tiago o Justo, um dos irmãos de Jesus, que passaram a crer em Jesus depois da ressurreição. Olha, teve que Jesus morrer para que o seu irmão cresce nele, né? Teve que Jesus morrer para que o irmão dele cresça. Porque, como nós já lemos várias vezes, a família de Jesus não era uma apoiadora, principalmente os irmãos, não eram apoiadores do chamado de Jesus, nem do ministério de Jesus.
não sei se você lembra, irmãos de Jesus tentaram levar ele para uma cidade numa cidade que queriam matá-lo. Aí a pergunta é, se você tem um irmão desse, quem precisa de inimigo, né? Nós não sabemos se era o Tiago. Nós só entendemos que Tiago, ele teve um papel muito importante na história da igreja, por ser familiar de Jesus, não só por causa disso, mas porque a sua cegueira se desfez ao ver o seu irmão ressurreto. Eu creio que uma das coisas mais extraordinárias que deve ter acontecido não foi com a mãe. A mãe Maria deve ter ficado muito feliz ao ver seu filho de novo ressurreto. Mas o susto que seus irmãos que não creram nele levaram devia ser um susto imenso. Porque a mãe sabia quem ele era, mas os irmãos, mesmo convivendo com ele, não queriam assumir quem ele era. Aquele negócio, tiveram que crer, não tinha como negar. E vejamos e convenhamos, não é fácil você ser irmão de uma pessoa que não erra. Imagina, está lá, Maria pergunta, quem quebrou esse vaso? Maria pergunta para os outros irmãos, não pergunta para Jesus, porque sabe que Jesus não seria capaz de fazer isso. Então, a pior coisa do mundo é um pecador ficar do lado de uma pessoa perfeita. Entendeu? Ele deve se sentir uma ameba, né? Vai ficar com muita raiva, né? O cara não erra, mano. Ele não diz um palavrão. Ele não bate em ninguém. Ele não fica com raiva, rapaz. Então, isso deve dar raiva na gente que é pecador, está do lado de uma pessoa dessa. E Tiago viveu assim. E não era por acaso a ciumeira, ou a raiva, ou a perseguição, a rixa que eles tinham com o seu irmão mais velho. Não era por acaso. Jesus não tinha feito nada. Mas só que ele era simplesmente a pessoa que vivia retamente, o homem santo. Então, quem escreveu essa carta sabe o que é viver no erro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo agora? Quem escreveu esta carta sabe o que é viver sem conhecer a verdade. Quem escreveu esta carta sabe que é preciso uma transformação, que mesmo sendo irmão de sangue de Jesus, ele não seria salvo se não cresce em Jesus. Vocês estão entendendo? Ou você acha que o irmão de Jesus, só porque ser irmão de Jesus, seria salvo? Parem de crer que só porque você crê, sua família vai ser salva. Parem de crer nisso. Quem inventou isso mentiu. Estão entendendo? Não existe isso. A salvação continua sendo individual. Amém? A salvação pela graça, na palavra, no Novo Testamento, onde a revelação da graça, ela é muito particular. Bem particular. Então, o Tiago aponta no seu texto, já que é uma carta que as pessoas não gostam muito porque parece muito dura, aponta no seu texto alguns problemas descritos aqui.
Vamos ver o versículo 1. Quais são os problemas que aparecem aí? Guerras, contendas entre as pessoas, paixões, né? Vontades, uma luta interior, né? Não é verdade? Olha só, gente. Tem alguma coisa diferente do que a gente passa no dia a dia, gente? Fala para mim. Não. Só que o que Tiago está dizendo? Vocês vivem direto nesse negócio. Ei, presta atenção nisso aqui, irmão. Viver em contenda é errado. Viver de bate-boca é errado. Entendeu? Eu conheço muitas pessoas, crentes, que adoram estar no bate-boca, mas nunca vi evangelizando um descrente. É cheio de argumento bíblico, cheio de Bíblia, mas nunca vi evangelizando um descrente. Mas para discutir teologia, nossa, é bom, hein? É bom. Jesus passou muito tempo no seu ministério dizendo que essas pessoas iriam ao inferno. Discutiam muito com ele, mas impediam outros de conhecer a verdade. E ele fala de luta interior, onde guerreiam dentro de vocês mesmos. Quantos passam por isso? Como eu perguntei hoje, coisas, pecados viciantes, que você não consegue livrar, você passa. Você passa. Aí ele diz lá no versículo 3, sobre cobiça, não é isso? Vocês cobiçam coisas e não têm, né? Não conseguem ter, quer dizer, há uma escassez, enfrentam escassez, vocês querem até, mas não conseguem ter. Aí ele diz, matam. Aí você parece que ele está falando aí com uma turma de assassinos, mas segundo o que Jesus ensinou, se eu desejar o mal ao meu irmão, eu já sou considerado um assassino. Eu vi um judeu e um cristão conversando, e ele dizendo assim, os cristãos não conseguem viver a lei. Aí eu achei interessante o que o cristão respondeu. O cristão diz assim, a lei não é difícil de viver, difícil é viver o que Jesus disse sobre a lei. Na lei diz, não adulterará. Jesus diz que se você olhar para uma mulher e desejar, você já está adulterando. É muito mais profundo. Aí o judeu já diz assim, mas isso não está na lei. Aí ele diz, mas Jesus é o cumprimento da lei. Porque o que Jesus queria mostrar? Que o pecado não é um ato de você levar uma mulher prostituta para um motel. Ele já nasceu no seu coração. Entendeu? Ele foi germinado. Ele ficou ruminando, trabalhando para gerar uma atitude. Então, quando se mata alguém, não precisa pegar uma faca e esfaquear alguém. É só odiar o outro, não querer vê-lo. Não preciso ter isso. Ele diz que somos assassinos, matam, invejam, tem raiva quando o outro conquista algo e não consegue obter o que deseja. Por quê? Por causa disso, por causa desses tipos de sentimentos. Desejam coisas e não têm, porque há inveja, porque estão matando pessoas dentro dos seus corações. Não têm porque cobiçam coisas, não trabalham por coisas, só cobiçam. E diz aqui, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem,
porque não pedem. Ele repete 3 vezes essa escassez que as pessoas vivem, essa carência que as pessoas vivem. Não tem, não tem, continuam pedindo e não tem. E ele diz, não tem porque não pedem. Porque o que Tiago está querendo mostrar para mim e para você? Quando você gasta tempo guerreando contra as pessoas, odiando as pessoas, invejando as pessoas, você está perdendo tempo de orar. Está entendendo? O tempo e o esforço que você poderia estar fazendo para orar na presença de Deus e buscar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, você está gastando com ódio no seu coração, você está gastando com mágoa na sua alma, matando o outro, invejando, cobiçando, só desejando e não tendo nada de Deus. E aí ele entra no versículo 3 dizendo que quando você vai pedir, olha só, quando pedem, continua não tendo, não recebendo, continua na escassez. Por que é que Tiago está falando disso, irmão? Não ter, não receber, não conquistar, por que é? Porque o Senhor não quer que a sua vida seja uma vida de derrota. Não quer. Eu estava com um jovem ontem eu fui pregar na Assembleia de Deus. Fui ver um dos meus filhos na fé, que é o Ali Anderson e a Gislânia. Quem lembra deles? Estão lá liderando um grupo de jovens na Assembleia de Deus. Aí recebi o convite, atendi lá, pertinho de casa. E aí chegou um jovem para mim de 30 anos e diz assim, eu estou sem trabalho, estou esperando resposta de Deus, há muito tempo que eu estou esperando. Aí eu perguntei, quantos anos você tem? Ele, 30. Aí eu disse, Deus não vai dar resposta para você não. Acorde cedo, vai trabalhar, vai procurar trabalho. Deus não vai vir não. Eu creio que Deus vai abrir porta. Não vai abrir porta não. Não vai abrir porta não. Está perdendo seu tempo. Você está com 30 anos, rapaz. Com 30 anos. Acorde cedo, vai procurar trabalho. Entendeu? Vai vender limpador de para-brisa no sinal. E você vai chegar em casa com o seu dinheiro em casa para comprar suas coisas. Entendeu? Vai vender jujuba. Não tem emprego, não tem emprego, mas tem trabalho. Concorda comigo? Não tem emprego, mas tem trabalho. Aí Tiago está falando aqui de pessoas que estão querendo resposta, mas continua não tendo, porque pede errado. Para que pede? Como é que ele pede errado? Ele diz o quê? Está pensando só nele, está pensando na sua forma, na sua satisfação, a satisfação do seu ego, e continua não tendo, continua não conquistando, sua vida não anda, não cresce, não evolui, sua espiritualidade não passa do mesmo canto, é todo tempo do mesmo jeito. Me fala, isso é sadio ou é uma doença? É uma doença. A pessoa que se encontra assim está doente espiritualmente. Aí, para dizer que o Tiago está sendo duro, ele entra no versículo 4 e diz assim, adúltero, puxa vida, para chutar logo a cabeça da pessoa, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? E quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus? Queridos, o que eu estou falando aqui é que quando você vive dessa forma, a sua comunhão com Deus é comprometida.
Quando você ama o mundo, as paixões do mundo, os vícios do mundo, a raiz mundana ainda floresce na tua vida de uma forma tão forte, Deus não responde suas orações. Sua vida de oração é comprometida. Você pode até orar, mas não vai ter resposta. Uma vez ouvi, toda oração Deus responde. Mentira. Aqui tem uma categoria de pessoa que ora e Deus não responde. Isaías 59, 2 diz que são as nossas transgressões, as nossas iniquidades, que fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Nossa vida de oração é comprometida por causa de nós mesmos, porque vamos nos acostumando com uma vida de erros, que compromete nossa comunhão com Deus, e vamos levando de boa. Achamos que não tem maldade na imoralidade, achamos que Deus não vai, ninguém está sabendo que eu roubei, ninguém está sabendo que eu menti, ninguém está sabendo que eu enganei, ninguém está sabendo desse filme, desta cena pornográfica que eu assisti. Sua vida não andar para frente é uma prova de que tem alguma coisa errada. Efésios 2:3, veja aí, não desmarque Tiago não, alguém lê Efésios 2:3. O que fala Efésios 2:3? Anteriormente, olha o que Paulo está dizendo. Anteriormente você era assim. Ei, você precisa se olhar no espelho, preste atenção, e dizer isso para você mesmo. Anteriormente você era assim. Você tem que se olhar. Ei, anteriormente você era assim. Você não é mais assim. Era anteriormente. Entendeu? Eu cresci no meio, na fé, quando eu comecei na fé, eu cresci no meio de muitos filhos de pastores. Eu achava interessante, porque eu vinha do mundo, eu vinha da droga, eu vinha da bandidagem, eu vinha da gangue, aí eles vinham assim, né? O filho de pastor olhava assim de cima para baixo para mim, né? Ficava, aí olhava, achando que minha vida não ia dar certo. Que eu cheguei na igreja, Jesus me trouxe todo ensanguentado, todo maltrapilho, todo esfarrapado, doente, entendeu? Precisando de várias curas, como dizem, vários exorcismos para me ser livre do demônio. E as pessoas, os filhos de pastores olhavam assim para mim. E hoje eu não conheço um dos que olharam diferente para mim na fé firme. Porque tem uma problemática em nascer na fé. Que eu acho essa palavra errada, que ninguém nasce na fé desde criança. Todo mundo passa por um processo de transformação em algum período da sua vida, entendeu? Não existe negócio, filho de pastor nasceu vai nascer. Não existe isso, para com isso. Entendeu? Não existe isso. Ele precisa ter vai ter o dia que ele precisa de ter o dia da sua conversão.
Entendeu? Não, minha mãe me ensinou desde pequenininho, eu cresci. Religioso. Se não teve o dia que ele se jogou no chão, se tacou no chão, que nem Paulo, chamando Jesus de Senhor e se arrependendo dos seus pecados, não houve conversão. Aí, não tem nenhum desses filhos de pastores hoje firme, irmão. Estão todos desviados, estão todos na bebedeira, na bandalheira. Eles são a prova de que isso não funciona. E não é nenhum nem dois, são vários, todos eles que eu conheci, todos. Então atente para isso. Paulo diz, antigamente, quer dizer, você precisa ter um antes e um depois. Antigamente você vivia dessa forma, como filho da ira, satisfazendo as suas vontades, mas chega um momento que você nasce de novo, tem um momento que você é transformado. A Bíblia fala aqui sobre traição, inimizade, no capítulo 4, e diz que a amizade com as coisas mundanas, amizade com as coisas mundanas. Santo Agostinho dizia sobre o texto de Salmo 1:1. Quem lembra que está escrito em Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Santo Agostinho diz que esse é um processo de declínio de uma pessoa que conhece a Deus. Que primeiro você começa a andar com ela, como diz o Salmo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando você anda junto com a pessoa na mesma estrada, trocando informações, trocando figurinhas, deixando com que essa pessoa seja influência para a sua vida, você começou o seu processo de declínio. Aí o segundo processo de declínio é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, que é a hora de você pegar o seu caminho para Deus, para a verdade, para casa. Você não, vou largar esse caminho, eu quero continuar ouvindo o que essa pessoa tem para me dizer, o que esse ímpio é uma referência para a minha vida. Aí você larga o seu caminho e entra no caminho dele. É o segundo processo de declínio. Você saiu do seu caminho e se deteve no caminho dos pecadores. Você começa a esquecer o caminho de Deus, a palavra de Deus. Você começa a parar de orar. E Santo Agostinho entra mais sério ainda, mais profundo, e diz: e quando você senta na roda dos escarnecedores, quer dizer o quê? Que você já tem comunhão com eles, você já é semelhante a eles. Você está entendendo? É um processo. Anda, desvia e senta. Então, o apóstolo Tiago, ele está fazendo uma advertência para que você não entre nessa. A carta de Tiago, ela tem um objetivo muito claro. Como diz o capítulo 1, versículo 1 de Tiago, veja aí, ela é endereçada às 12 tribos que estão espalhadas entre as nações. Leia para mim, por favor. Ele está falando para o povo de Deus. Quando você olha o capítulo 4, de 1 a 4, você jura que ele está falando com pessoas mundanas. Você jura que está falando com pessoas
da bagaceira, como a gente diz, né? Pessoas ruins, pessoas assassinas, invejosas, cobiçosas. Ele não está falando, está falando com gente de Deus. Vala meu pai, agora o negócio ficou feio. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 1. Olha só o que diz. Para quem Tiago está escrevendo? Capítulo 2, versículo 1. Ele está falando com crentes no Senhor Jesus. Aí você diz assim, pai, o que é isso? Por que ele está chamando de adúltero pessoas que creem no Senhor Jesus? Crentes. Ele pega pesado na sua advertência. Por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Porque o perigo que o Tiago está anunciando no capítulo 4, ele é muito sério, ele é muito comprometedor, ele chega a provar se você é de Deus ou não. Vocês estão entendendo? Que quando você permanece nesse tipo de erro, quando você permanece assim, você está provando que você não pertence ao Senhor. É muito sério. E o Senhor tem um costume de chegar a ser muito extremo na advertência com seus filhos. Muito extremo. Por isso que ele usa a expressão aqui de adúlteros. E por que ele usa esse termo adúlteros com os seus filhos? Os filhos que creem no Senhor Jesus. Uma mesma expressão que está em Jeremias capítulo 23, 10. Veja lá. Que Deus usou com o seu povo. Jeremias 23, 10. Não desmarque o Tiago, não. Jeremias 23, 10. O que diz? Ele está falando com o povo babilônio? Ele está falando com o povo assírio? Ele está falando com o seu povo. Está cheio de adúltero nessa terra. Irmão, presta atenção. Tem um pai que vê o filho fumando droga, cheirando cocaína, chama ele assim para o canto e diz assim: rapaz, você é um drogado, você precisa tomar um rumo na sua vida, seu drogado. Você acha certo o pai falar assim? Chamá-lo de drogado? Você acha certo, Arnaldinho? Você acha certo? Chamar ele de drogado? Mas ele é o quê? Uma mãe pega uma filha que na segunda namora com um rapaz, na terça namora com outro, na quinta namora com 2 e no domingo namora com 3. Aí diz assim: vem cá, você está agindo como uma vagabunda. Essa mãe está certa? Essa mãe está certa? Está certo, Arnaldinho? Continua dizendo não? É um desrespeito, né, Arnaldinho? Né? Na Bíblia, quem rouba é o quê? Quem adultera é o quê? Quem mente é o quê? Está entendendo? Na nossa sociedade eu não posso dizer o nome do pecado do outro, porque vive de mimimi. Entendeu? Não pode dizer. Mas na Bíblia, com Deus ele diz. Por que ele chama o povo de
adúltero. Por quê que Tiago usa a mesma expressão de Jeremias chamando o povo de adúltero? Porque isso aqui é traição. Isso aqui é infidelidade com Deus. Vocês estão entendendo? Isso aqui é infidelidade, viver de discórdia, de cobiça, sem comunhão com Deus, com sua vida de oração comprometida, invejando, tendo guerra, contendas, intrigas. Isso é inimizade com Deus, como disse Tiago, isso é trair Deus. Não é coisa de quem ama Deus, é coisa de quem é infiel com Deus. E Deus não está procurando palavras bonitas para dizer para mim e para você. Ele diz a palavra certa: adúltero, é um traidor. E por que Deus faz isso, Arnaldinho? Faz isso e você não gosta. Faz isso e você aceita aqui. Lá fora você não gosta que ninguém diga que você é. Um dia tinha um senhor na igreja, que eu achava engraçado ele, né? Chegou na igreja indignado porque uma mãe de uma garota chamou ele de cabra safado no meio da rua. Aí eu olhei assim, mas por que ela chamou o senhor de cabra safado? Aí ele disse assim: é porque eu estava olhando para a filha dela. Aí eu fiquei imaginando, se ela não ia chamar só porque ele estava olhando. Não é verdade? Essa coisa de gente mundana, infiel, que tem uma vida que está se deteriorando, que já está andando no caminho dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores, se assentando nas rodas dos escarnecedores. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por que Deus fala assim? Você pode até achar antagônico, mas por incrível que pareça, Ele fala assim porque Ele ama. Ele chama a sua atenção de uma forma tão radical, desse jeito, porque Lhe ama. Vamos supor que eu estou dando aula para minha aluna. Aí vem minha aluna e arranja um namorado sem futuro. Eu tenho condições de dizer para ela que ela adulterou contra mim? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. O que eu tenho com ela? Nada. Eu não tenho nada com ela. Mas se minha esposa fizer o que ela estava fazendo, ela será chamada de adúltera, considerada adúltera, porque eu tenho uma aliança com ela. Vocês estão entendendo? Quando Deus chega ao ponto de saculejar a minha vida e a sua, como aqui na carta de Tiago, diz assim: olha, olha de onde vêm essas coisas, essas guerras, essas contendas, essas divisões, essas cobiças. Vocês amam o mundo, adúlteros, infiéis, vocês têm a inimizade com Deus. Quando Deus chega ao ponto de dizer isso de uma forma tão radical, tão dura, sabe por que é? Porque Ele tem uma aliança com você, e Ele lhe ama tanto que não quer que você se perca. O crente em Jesus não tem como viver na lama e permanecer nela. Estão entendendo? O crente em Jesus não tem. Por isso que eu digo que isso aqui é uma prova. Se tu permanecer na lama, nesse estado
em inimizade com Deus, em infidelidade com Deus, cobiçando, invejando, guerreando, tendo contenda com as pessoas, é sinal de que você não é crente em Jesus. Mas o que é o crente em Jesus vai ouvir isso aqui e vai dizer: meu pai está falando comigo, meu pai está chamando minha atenção, eu preciso mudar. Eu, quando era adolescente na igreja, dei muito trabalho. E eu estava numa relação muito complicada com meu pai. Porque meu pai largou a minha mãe porque tinha mais 5 mulheres. Ele sustentava todas as 5. Eu sempre tive dificuldade com essa área do meu pai. Não aceitava isso. Só que tem umas coisas que a gente herda dos pecados dos pais. Teve um dia que eu tive a ideia maldita de ter 3 paqueras em 3 igrejas diferentes. E aí, por ironia do destino, no culto de Natal, as 3 vieram visitar a minha igreja. O que eu fiz? Me escondi dentro do banheiro da igreja. E as 3 procurando eu na igreja, passando uma pela outra sem se conhecer, e eu naquela sinuca de bico. Aí o pastor, antes de ir para a mensagem, foi no banheiro. Espera aí, ocupado. Ele esperou um pouquinho. Quem está aí? Aí eu disse: é o Ronaldo. Abre. Ele apertado, sentou no vaso. Aí ele: vai sair não? Não, vou ficar aqui. Pode fazer o serviço aí, que eu fico aqui. Se incomode não, se incomode comigo aqui não. Falei desse jeito aqui. Aí ele lá sentado no vaso, perguntando: o que você está fazendo escondido aqui? Aí eu contei a história para ele, que tinha acontecido. Aí ele disse assim para mim: quem quer tudo acaba ficando sem nada. Aí ele disse: vai entrar na igreja? Não. Eu disse: não, vou para minha casa agora. Você traz na igreja, a briga ia ser feia. Imagina, briga de mulher dentro da igreja, 3 logo, né? Você nem sei se ia ser de mulher, ou de 3 mulheres contra um homem. O negócio ia ser uma baixaria só. Não sei. Fui para casa e fui a pé orando a Deus, pedindo que o Senhor me iluminasse. Olha as minhas orações: Senhor, qual que eu fico? Isso é oração, como diz a velhinha lá, é oração de caba safado, né? Aí eu orando a Deus, e Deus respondeu, irmão. Deus respondeu. Olha a resposta do Senhor: adúltero, você está igual ao seu pai. Quando Deus falou comigo, isso eu me lembro, em frente ao Hospital São José, aquele hospital de infectologista, né? De infecções, né? Em frente, Deus falou comigo ali. Eu a pé ali de noite no escuro. Eu fui para casa com aquela chapuletada na cabeça e tomei uma decisão na minha vida: nunca mais eu vou ouvir isso de novo. Nunca mais. Desde então tive outras namoradas, mas nunca cheguei a ter 1, 2, jamais. O filho, ele não está isento de errar. Mas quando ele escuta o pai falando dessa forma, ele não tem como ficar mais no erro. Você está entendendo, irmão? Ele não tem mais.
Se ele permanecer no erro, depois de Deus falar dessa maneira aqui, extrema, não é porque ele é filho, ele é outra coisa, menos filho. Estão entendendo? O crente em Jesus, quando escuta essa mensagem, ele ouve a advertência e ele entende que deve voltar e ter uma reconciliação com Deus, uma atitude diferente. A pessoa que não é filho de Deus, ele ouve a advertência, se chateia, acha que não é com ele e no máximo sente vergonha do seu erro, no máximo, mas continua se detendo no caminho dos pecadores. O filho, ele é uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17, não é isso que diz? Aquele que está em Cristo, a nova criatura, as coisas antigas passaram, se fizeram coisas novas. Por que o Senhor está falando assim com minha vida e com a sua? Para que você entenda que tem coisas que têm que ser antigas, do passado, não pode mais fazer parte de sua nova vida em Cristo Jesus. Amém? E Deus usa de sua palavra para nos dar advertência sobre isso. Colossenses 3,9, veja o que diz. Colossenses 3,9, olha o que fala. Colossenses 3,9, acharam? Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram no passado do velho homem, com as suas práticas. É preciso se despir disso, largar, entendeu? Eu não queria, eu confesso para você, hoje eu olho para o passado e eu cheguei muito longe, era na beira de um precipício, mesmo estando dentro da igreja. Se Deus não me chama a atenção dessa forma que o Tiago está chamando, minha vida não mudaria. Vocês estão entendendo? É preciso eu ouvir e atender, porque se eu permanecer, eu não serei considerado aprovado. É a prova de que eu não sou de Deus. Porque quando ele fala com seus filhos, ele diz em João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mesmo as que andam no erro, mesmo as que se afundaram na lama, quando ouvirem a voz, opa, estou ouvindo a voz do meu pastor, meu Senhor Jesus. Como eu disse, o Senhor não está querendo aqui que você seja perfeito, mas uma coisa você tem que fazer, é buscar andar em santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. O conselho de Pedro é o mesmo descrito por Jesus: sejam santos porque Ele é santo, e vosso Pai é santo. Temos que buscar isso, essa diferença. Sem isso, nós vamos guardar coisas, botar coisas nos nossos corações que vão nos adoecer, nos separar do propósito de Deus. Do propósito de Deus. Sabe o que é maravilhoso na história do filho pródigo? É que ele poderia voltar para casa e se reconciliar com Deus e recomeçar de novo. Estão entendendo? Ele tinha esse acesso para voltar. Agora, se ele permanecesse no mesmo caminho, o que seria dele? Ele não iria mais agir como filho. Não iria agir como filho. Ia morrer sem ser filho. Como uma pessoa que não é filho. Estão entendendo? Como uma pessoa que não é filho. Você sabe qual é o dia da sua morte?
Ninguém sabe o dia da sua morte. Mas a pergunta que eu tenho que te fazer é essa: você quer morrer como? Obedecendo a palavra, vivendo em santidade? Ou morrer no erro? Mas o Senhor me predestinou. Me predestinou para as boas obras. Me predestinou para viver andando na luz e não no erro. Paulo diz: aproveitaremos dessa graça maravilhosa e continuaremos a viver no erro? De forma alguma. De forma alguma. Isso não é um ingresso dando acesso para viver na lama. Entendeu? Muito pelo contrário, é o sinal de que ele já fez a sua obra para limpar, para lhe dar uma mente que raciocina e entende que você não é ovelha, você não é porco. Você é ovelha, não é porco. O porco é que gosta de viver na lama. O descrente não pode trair a Deus. O descrente não pode ser adúltero contra Deus. Deus nem fala para ele que ele é adúltero, porque ele não tem aliança com Deus. Ele não creu no poder do sangue de Jesus. Somente as pessoas que creram em Jesus é que vão receber esse tipo de advertência, vão se reconciliar com Deus, vão recomeçar a sua vida de novo. Porque eu não sei se você sabe, para começar a vida da fé, da santidade, é um degrau. Cada degrau parece que fica maior cada dia. Mas para você descer, é o insano do Beach Park. Em 3 segundos você está lá embaixo. E aí preciso recomeçar de novo. Porque para subir a escada da santidade é uma escada de degraus altos. Uma escalada de uma montanha, na verdade. Mas o erro, o pecado, a contaminação, o desejo mundano é um toboágua. No instante você desce. Você está aqui, amanhã pode não estar. Ou pode estar aqui só de corpo presente, que já desceu no toboágua. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas com essa advertência e que nós possamos aprender e ensinar os outros sobre a seriedade da santidade que o Senhor requer das nossas vidas. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E obrigado porque o Senhor já deu a palavra para que as coisas antigas fiquem para trás. E essa é a oração do teu povo hoje. Queremos lançar para trás tudo do velho homem, da velha mulher, que seja lançado para trás de nossas vidas. E que eu não retorne mais a pegar. Que eu não volte mais a tomar posse dessas coisas ruins, que eu possa me despojar, me despir do velho homem, da velha pessoa, e me revestir do novo homem, formado à imagem de seu Filho. Em nome de Jesus eu oro para que esta palavra venha se cumprir em nossas vidas. O Senhor fala dessa forma tão forte, como diz aqui Tiago, porque nos ama, porque nos quer bem, porque tem uma aliança conosco, aliança feita no sangue de Jesus. E nós oramos, meu Deus, para que esta mensagem venha a ser como uma proteção de nossas vidas, para que não venhamos mais a andar em caminhos e se deter nos caminhos tortuosos, em caminhos que se detêm no caminho dos pecadores. Jamais, Senhor Deus, que o Senhor nos livre disso, e que tua palavra seja uma proteção
escrita nas tábuas do meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Em nome de Jesus, que tua palavra seja viva e efetiva, atuante, poderosa, livradora e comprometida a cada dia, com minhas atitudes, com o que eu faço, e que eu possa responder da mesma forma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, age em minha vida, na vida da igreja, fazendo com que possamos viver a santidade que é o projeto do Senhor para cada homem, cada mulher aqui nesse lugar. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.